Seja bem-vindo à terceira mensagem da série Cobertura Espiritual da Família. Antes de eu pregar nessa manhã, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que eu prego, eu creio. Tudo aquilo que eu vejo alguém pregar nesse assunto aqui, e que é de acordo com as convicções que eu tenho sobre batalha espiritual, eu creio. Eu creio porque durante a história da minha vida, Deus tem me permitido viver experiências das quais eu tenho pregado aqui. Semana que vem, pastor Flávio, pastora Vanessa vão estar aqui ministrando a palavra, e eu acredito em tudo aquilo que eles vão falar pela instrumentalidade do Espírito Santo. Eu creio em tudo aquilo que eu ouvi semana passada, através da palavra pregada pelo pastor Assi. Eu creio em tudo aquilo que você vai pregar logo mais à noite, pastor Assi, sobre discernimento espiritual. Então, na verdade, eu creio, eu tenho consciência exatamente sobre ataques malignos no lar. Esse é o tema que nós vamos pensar aqui nessa manhã, consciência sobre ataques malignos no lar. Na verdade, queridos, não é de agora, mas há uma intensa batalha espiritual nos dias de hoje. Quando o assunto é batalha espiritual, isso vem desde o tempo em que Lúcifer deixou de ser um anjo de luz e passou a ser o anjo das trevas. Desde o tempo em que Satanás caiu do céu com uma legião de demônios, começou ali então a ser travada no nosso mundo uma batalha espiritual. Na verdade, queridos, nós estamos vivendo um tempo de guerra. E o inimigo, ele tenta destruir e limitar a fé cristã, em especial por meio dos ataques que ele realiza à nossa família. E infelizmente, muitas famílias estão perdendo essa batalha na guerra espiritual por falta de conhecimento adequado da palavra de Deus. Logo mais à noite nós vamos aprofundar sobre discernimento espiritual. Na verdade, muitas famílias hoje, elas têm sido um alvo fácil para os ataques de demônios, exatamente porque essas famílias, elas não têm vigiado da forma como deveriam vigiar nessa guerra, por falta de discernimento, por falta de conhecimento adequado da palavra de Deus. Pastor, por que pregar uma série de mensagens sobre batalha espiritual? Exatamente para a gente abrir a nossa visão, para a gente entender a realidade do mundo espiritual, das coisas que acontecem, das coisas que a gente vivencia. E nessa série de mensagens que a gente tem pregado, você é convidado a deixar a religiosidade de lado e a se fortalecer em uma fé bíblica para proteger de forma consciente e prática o seu lar contra as trevas espirituais. Na verdade, queridos, o inferno e os seus demônios, eles se levantam ferozmente contra uma família onde existe luz.
Na verdade, queridos, o diabo e os seus demônios, eles não suportam ver uma casa farol, uma casa onde há o brilho de Jesus, e é por isso que ele se levanta com o seu inferno, exatamente para atacar, para trazer malignidade, para trazer coisas ruins para dentro da nossa casa. Meu desejo é que a sua família, debaixo de uma cobertura espiritual abençoada por Deus, ela floresça, ela frutifique, ela cresça, ela seja abençoada e abençoe as próximas gerações. Por isso, queridos, que nessa manhã, nessa mensagem aqui, estaremos pensando sobre 3 questões importantes que a gente precisa pensar nessa manhã. A primeira questão que nós vamos pensar é o seguinte: por que o diabo ele quer destruir a família? Primeira coisa que nós vamos pensar é isso. Por que o diabo ele quer destruir a minha casa? Ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir o bem mais precioso que a gente possui. Por que ele quer fazer isso? Uma outra pergunta é: como Satanás e os seus demônios, eles agem contra a nossa família? O que eles usam? O que eles tentam encontrar como ponto de apoio para a sua ação dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias? E depois nós vamos pensar o que fazer para proteger sua família, então, dos ataques malignos. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar agora, nessa manhã, é o seguinte: por que o diabo ele quer destruir a família? Eu poderia aqui nessa manhã trazer muitas razões. Poderia pensar com você em várias razões, porque a gente, de fato, quando a gente olha para a família, a gente encontra muitas razões pelas quais o diabo e os seus demônios, eles querem destruir uma família. Mas eu alistei algumas aqui e queria compartilhar com você nessa manhã. A primeira razão do porquê o diabo quer destruir a família, porque a família ela faz parte do plano perfeito de Deus. Na verdade, queridos, a nossa família, ela faz parte do plano perfeito de Deus. E fazendo parte do plano perfeito de Deus, Satanás e os demônios, eles ficam furiosos, exatamente por causa daquilo que Deus fez com a família. Na verdade, família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Família é algo perfeito, é algo que Deus sonhou, arquitetou e planejou para criar. Na verdade, o diabo ele não é criador de nada. Na verdade, o diabo e os seus demônios, eles querem distorcer tudo aquilo que Deus criou de maneira perfeita. É por isso que você vê hoje tantas distorções no nosso meio relacionado à família. Então o diabo ele quer destruir a nossa família, porque a família ela faz parte do plano perfeito de Deus. Uma segunda razão, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir esse amor. Uma terceira razão, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Quarta razão, porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Quinta razão, porque a família é um ambiente de cura, de restauração, provisão e proteção. Porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. Porque a família nos ensina a servir aos outros. Oitava razão, porque na família recebemos uma visão sadia sobre gênero. É dentro de casa que nós aprendemos que menino é menina,
menina é menina, menino é menino, menina é menina. É dentro de casa que a gente aprende esses valores. Enquanto Satanás ele tem tentado distorcer essa ideia através do homossexualismo, através do lesbianismo. Nós, como famílias cristãs, famílias saudáveis, famílias que aprendemos sobre gênero dentro da nossa casa, nós temos que nos posicionar como pessoas que realmente vão andar na contramão de tudo aquilo que o diabo e os seus demônios, eles querem implantar numa sociedade que jaz no maligno. Não existe um terceiro sexo. Homem é homem, mulher é mulher. O que passar disso é satânico, é demoníaco e é diabólico. É por isso que ele quer destruir as famílias. É por isso que ele quer acabar com as famílias. Porque na família a gente recebe uma visão sadia sobre gêneros. Nona razão, porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. E 10ª razão, porque na família compreendemos o nosso valor. É por isso, queridos, que Satanás e os seus demônios, eles querem atacar as famílias, eles querem destruir as famílias, porque eles querem roubar dessas famílias princípios e valores que realmente estão balizados na verdade de tudo aquilo que Deus declarou sobre a casa, sobre o lar, sobre a família de todos nós. E a gente, queridos, como família cristã, a gente precisa estar muito atento a essas investidas. A gente precisa estar com a nossa visão bem aberta para tudo aquilo que Satanás e os seus demônios querem fazer com a nossa família. Por isso que a gente entra então aqui na segunda pergunta. Pastor, como Satanás e os seus demônios, eles agem contra a família? Como é que eles agem? Como é que eles trabalham? Como é que eles se arquitetam para tentar destruir a nossa casa e a nossa família? Primeiro, promovendo cegueira espiritual. A primeira forma de Satanás e os demônios trabalhar, agir contra a nossa família, é exatamente promovendo cegueira espiritual. A Bíblia diz aqui que o Deus desta era, Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na verdade, queridos, Paulo está nesse verso bíblico destacando uma das características muito forte de Satanás. Paulo está dizendo aqui que o inimigo ele é especialista em cegar as pessoas. Ele é especialista em fazer pessoas viverem como cegos, viverem nas trevas. E principalmente com relação à salvação. Paulo diz que ele, o príncipe, o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que esses descrentes não consigam alcançar a salvação em Cristo Jesus. No entanto, queridos, apesar do texto falar sobre descrentes, eu acredito que existe muitos crentes vivendo a realidade da cegueira espiritual. Há muitas pessoas sentadas aqui nessa manhã que são crentes
professam uma fé em Cristo Jesus, mas são cegas para realidades espirituais que estão acontecendo tão perto de você. Há pessoas aqui, queridos, que lidam com o mundo espiritual como se o mundo espiritual fosse uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa que não traz muita consequência. Há pessoas aqui tão cegas espiritualmente, que estão vivendo num sono profundo, que estão anestesiadas para todas as realidades espirituais que cercam a sua vida. A guerra está comendo solta, os demônios estão agindo, há uma batalha espiritual liberada sobre a terra, e você está dormindo, e você está cego, e você não está conseguindo enxergar tudo aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. O diabo tem agido para cegar a visão espiritual de muita gente. Ele está trabalhando exatamente para promover cegueira espiritual em muitos lares. Quantos pais, quantos filhos, quantos cônjuges estão cegos para a realidade tão séria que acontece dentro dos seus lares, e parece que nada está acontecendo, parece que o lar está vivendo a mil maravilhas, enquanto Satanás e os seus demônios, de maneira sutil, de maneira sorrateira, de maneira disfarçada, ele tem trabalhado, ele tem minado as bases da sua casa, ele tem minado as bases do relacionamento, e por causa da sua cegueira espiritual, você não tem enxergado. Mas eu declaro que toda escama que está nos teus olhos nessa manhã, toda venda que te cega dentro da tua casa, vai cair em nome de Jesus. Eu declaro isso. Os teus olhos estão sendo abertos aqui. E não se espante com aquilo que você vai ver, porque aquilo já está instalado há muito tempo, possivelmente até através das gerações, só que você não conseguiu perceber ainda. Mas o Espírito Santo hoje libera um espírito de discernimento, uma nova visão sobre os seus olhos espirituais, para você enxergar coisas que jamais você enxergou. Paulo, ele tinha essa preocupação com esse tipo de cegueira. Por isso ele fez a seguinte oração: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados. Paulo estava orando aqui para que os olhos espirituais daqueles crentes, daquela igreja, fossem iluminados pela presença do Espírito Santo. Por isso eu e você precisamos urgentemente de visão espiritual. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos e não nos deixe ser enganado pelas armadilhas de Satanás. Você vai ouvir o testemunho agora de um homem crente, piedoso, que tinha o entendimento e a consciência dos ataques malignos no lar. Só que para algumas realidades espirituais, ele tinha a visão dele fechada. Ouça só esse testemunho que o pastor Assi vai ler. Preste atenção em tudo aquilo que você vai ouvir sobre a vida desse homem e a realidade espiritual que ele estava vivendo, e o que Deus fez na vida dele a partir do momento em que a sua visão ela foi aberta. Minha mulher devia estar maluca. Que outra razão haveria para ela destruir uma bela e valiosa caixa de joias? Não havia nada de errado com aquele objeto. Que ridículo
quanto desperdício! Esses foram meus pensamentos no dia em que minha esposa voltou para casa depois de uma reunião de oração e disse-me que tinha de se desfazer da sua caixa de joias. Mal sabia eu que o Senhor usaria aquela caixa para me libertar de um espírito de ganância e me ensinar a verdade sobre as forças demoníacas que habitavam alguns objetos. Minha esposa experimentava a renovação espiritual em sua vida. Na época, ela e outras 6 mulheres decidiram se encontrar durante 7 semanas para orar, a fim de que seus maridos viessem a ter uma caminhada espiritual mais profunda e experimentassem a renovação espiritual na vida deles. Na 6ª semana, uma amiga missionária participou da reunião. Ela começou a explicar que as forças demoníacas podiam realmente habitar objetos e assim trazer trevas espirituais para casa. Essa missionária, por ter vivido na China, tinha uma perspectiva distinta da mentalidade ocidental acerca das questões espirituais, que fez muito sentido para minha esposa. Quando minha esposa voltou para casa, contou-me tudo o que a missionária lhes dissera. Disse-me que não conseguia parar de pensar numa caixa de joias grande e bonita da Tailândia, presente de seu pai. A caixa era decorada com dragões, templos orientais e budas, imagens que, conforme bem sabia, não glorificavam a Deus. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que precisava se desfazer daquela caixa. Achei que ela estava desequilibrada. Eu tinha consciência de que as trevas espirituais existiam, mas não fazia ideia de que demônios podiam se ligar a objetos. Disse-lhe que estava maluca por pensar que um ser espiritual pudesse morar naquela caixa de joias. Lembrei-a também de que a caixa fora um presente de seu pai e que valia muito dinheiro. Por que destruir um objeto valioso? Minha esposa de imediato submeteu-se a mim e não tocou mais no assunto. 3 semanas depois, minha esposa e eu estávamos na casa de alguns amigos numa reunião de oração e o Espírito de Deus falou comigo: você fez sua esposa rebelar-se contra a minha vontade para a vida dela e considero-o responsável por isso. Discerni de imediato que o Senhor estava falando da caixa de joias. Ele revelara a minha esposa que ela deveria destruí-las e eu a impedi de obedecer ao Senhor. Naquele momento, um profundo temor apossou-se de mim. Sabia que assim que chegássemos em casa, teria de assumir a responsabilidade pelo que fizera e teria eu mesmo de queimar a caixa. Quando chegamos em casa, acendi imediatamente a lareira. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas estava convencido de que tinha que fazer tudo aquilo. Quando joguei a caixa de joias na lareira, um vento estranho e pavoroso começou a soprar e a varrer toda a sala. O vento não vinha de fora, era gerado por algo que havia dentro de nossa casa. O vento inexplicável soprou tão forte que arrancou uma luminária da parede. Por não saber exatamente com o que estava lidando, fiquei amedrontado. Na época havia uma mulher em nossa igreja que tinha grande conhecimento das coisas espirituais. Assim telefonei para ela, contei-lhe o que estava acontecendo e perguntei o que deveria fazer. Ela começou a orar por mim ao telefone. Recomendou-me a leitura de algumas passagens das Escrituras e que eu ordenasse que qualquer presença maligna ligada à caixa de joias deixasse nossa casa. Depois que fiz isso, o Senhor falou comigo: estou liberando você da avareza e do amor ao dinheiro. Assim que fui libertado daquela influência demoníaca, meus olhos se abriram para muitas questões em nossa casa que estavam ligadas a outras forças malignas. A liberdade começou a se fazer presente em nossa vida de maneiras inacreditáveis. Não apenas liberdade, mas também revelação espiritual. Porém, o que a caixa de joias representava? Que relação havia entre a caixa de joias e a avareza e o amor ao dinheiro? De início, nada. As imagens gravadas na caixa, dragões e budas, não glorificavam ao Senhor. Eram imagens de deuses e criaturas adoradas na cultura tailandesa, e foi por essa razão que o Espírito Santo convenceu minha esposa a desfazer-se dela. Quando a impedi de livrar nossa casa de imagens impuras, tendo como argumento apenas o valor monetário da caixa de joias, minha avareza e ambição, como também as forças demoníacas relacionadas ao amor ao dinheiro, que sempre dominaram minha família,
tornaram-se ligadas à caixa de joias. Deus livrou minha casa de um objeto impuro e, ao mesmo tempo, libertou-me do espírito de avareza. Agradeço a Deus por abrir meus olhos e me fazer entender realidades espirituais outroras ocultas em minha vida e minha família. Uau! Queridos, existe um perigo quando se trata de batalha espiritual. O exagero. O extremismo. Satanás, ele é senhor do extremismo. Satanás, ele trabalha, ele tem o controle quando a gente tem uma postura extremista diante de realidades espirituais tão claras para aqueles que não vivem na cegueira. O que o extremismo faz com relação à ação de demônios? O extremista, ele diz que tudo é o diabo, como também diz que nada é o diabo. E há um perigo, queridos, porque os demônios, eles trabalham em cima desse extremismo. Quando se trata de batalha espiritual, eu sou muito equilibrado na minha percepção. Eu também não acho que tudo é o demônio, como também não acho que não exista nenhuma ação do demônio em determinadas coisas que Deus faz chegar para mim. Essa semana, conversando com uma irmã da igreja, e ela compartilhando como ela foi impactada pela palavra no domingo passado, por tudo aquilo que ela viveu, por tudo aquilo que ela experimentou. Então eu comecei a entrar em alguns detalhes com ela, e ela começou a chorar profundamente. Ela falou assim: pastor, dentro da minha casa, eu percebo que há uma legalidade. E desde a primeira mensagem, os meus olhos foram abertos. Eu perguntei a ela: o que foi, minha filha? O que tem lá? Ela tem um lençol que ela ganhou da mãe dela. Na verdade, ela não ganhou, ela pegou aquilo da mãe dela, porque a mãe dela veio a falecer. E aquele lençol, toda vez que ela abre o armário dela, e ela olha para aquele lençol, o sentimento que permanece no coração dela durante todo o dia, e talvez até mesmo semanas, é de muita tristeza. E ela me contou a história, o que possivelmente tem acontecido com aquele lençol. E eu disse para ela: querida, pega isso, coloca isso diante de Deus em oração, interceda a Deus, peça discernimento espiritual, e se o Espírito Santo lhe direcionar alguma legalidade nisso, pega esse lençol, você, e queime ele, não dê nem para ninguém. Semana que vem, queridos, vou trazer um pastor que trabalha com libertação, para ele falar exatamente de pontos de apoio, porque isso que nós acabamos de ler, que essa experiência dessa irmã pode ser um ponto de apoio para a ação do maligno dentro da nossa casa, e a gente está cego para a realidade espiritual, e a gente não consegue enxergar que possivelmente tenha dentro da nossa casa um objeto que a gente ganhou, mas que traz um peso espiritual muito grande para a nossa vida. Como Satanás e os seus demônios agem contra a família, promovendo cegueira espiritual. 2, aproveitando as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. O apóstolo Paulo diz aqui: não dê lugar ao diabo. E queridos, uma das formas do diabo encontrar uma brecha
Brecha é algo que a gente faz de forma inconsciente. Ou encontrar uma legalidade. Legalidade é algo que a gente faz de forma consciente. E uma das formas do diabo encontrar uma brecha ou uma legalidade em nossa vida está no fato de vivermos debaixo de desobediência. Paulo, ele é enfático aqui, ele diz assim, não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade para ele agir na sua vida. No entanto, pastor, como a gente pode dar lugar ao diabo em nossa vida e consequentemente atrair as trevas para dentro da nossa casa? Meu querido, a gente dá lugar ao diabo vivendo fora dos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Toda vez que a gente não dá valor aos princípios e aos valores estabelecidos por Deus com relação à nossa vida pessoal, com relação ao nossa vida conjugal, a nossa vida de pai, a nossa vida de filho, quando a gente não obedece tudo aquilo que está estabelecido na palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa família, a gente dá uma oportunidade para o diabo agir, escravizar a vida das nossas famílias. Quando a gente vive na desobediência espiritual, seja você marido, seja você mulher, seja você filho, seja você pai, você está abrindo uma brecha, você está dando uma legalidade para que o diabo e os seus demônios, eles ajam de maneira forte no seio da sua casa. Sinceramente, examina o seu coração em relação a lista de pecados que a Bíblia apresenta nesse texto que eu vou ler aqui para você. Coloca aí, pastor, essa é uma prática constante na minha vida. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. E pastor, de geração a geração, a gente comete esse tipo de pecado. Paulo diz assim, portanto, falando para crente, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quem é seu próximo? É a sua esposa, é o seu esposo, são os seus filhos, é o meio onde você convive em sociedade. Paulo está dizendo aqui, pare de mentir, abandone todo tipo de mentira. Mentira é desobediência espiritual, e se é uma desobediência espiritual, seja ela através de um ato consciente ou não, é uma legalidade, é uma porta aberta para os demônios agirem dentro da sua casa, para agir na sua vida. E você, se é uma pessoa mentirosa, se você tem o hábito, o costume de viver na mentira, você não está servindo a Deus, o Deus único, ao Deus verdadeiro. O seu pai nessa história toda é o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai de quê? De toda mentira. Paulo está dizendo aqui, abandone a mentira e passe a falar a verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, meu Deus, não pequem. Não permita que a sua ira descontrolada, que não esteja debaixo do domínio do Espírito Santo, destrua a sua família. Vira as pessoas que estão com você. Ele diz aqui, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava,
Não furte mais. Você está roubando de quem? Você está tirando de Deus? Você está tirando dos seus patrões? Você está tirando de um governo corrupto? Você está furtando? Você está dando oportunidade para o diabo agir na sua casa, na sua filha, na vida dos seus filhos? Aquele que não furtava mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo diz: nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Nesse texto bíblico, Paulo apresenta para nós o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Deus, Ele quer que a gente viva de forma contrária a esses pecados, a esse tipo de vida desobediente. Talvez você me pergunte: o que eu devo fazer, pastor, diante disso? Pare de mentir. Não tenha ira descontrolada, não furte mais. Pare de trazer para dentro da sua casa recurso financeiro que foi conquistado na ilegalidade. Pare de trazer maldição para a sua família. Não fale palavras torpes, palavras de maledicentes, palavras que não edificam, palavras que não construam. Pare de xingar palavrões. Não use a sua boca para amaldiçoar, para trazer discórdia, para trazer contenda. Não use a sua boca para ser alguém maledicente. Use a sua boca para profetizar. Use a sua boca para trazer cura. Use a sua boca para transformar e mudar a realidade atual que a tua família está vivendo. Não entristeça o Espírito Santo. Não guarde amargura em seu coração. Não seja dominado pela histeria e nem por nenhuma espécie de maldade. Sintetizando, não dê lugar ao diabo, exerça obediência espiritual, ande debaixo dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Deus tem direção, Deus tem apontamento, Deus tem caminho, Deus tem uma vida limpa, Deus tem uma vida de santidade, Deus tem uma palavra que gera temor no nosso coração. Deus tem direção para a minha vida pessoal e para a minha família também. Então não dê legalidade para demônios, usando questões que vão trazer malefícios para você e sua família. Tem pontos de apoio, talvez dentro da sua casa, que ao invés de trazer prazer, estão trazendo desgosto. Um tempo atrás desse, eu tive atendendo uma pessoa que trouxe questões tão imorais, que são desenvolvidas na intimidade do casal, que na verdade são pontos de apoio para a ação de demônios. Pastor, mas isso traz prazer para mim. Nem tudo aquilo que traz prazer é de Deus. O diabo traz prazer. Ele oferece prazer, mas ele paga no final das contas com desgosto, com destruição e morte.
Obedeça ao que a palavra diz. Você que é casado, quer ter uma vida sexual saudável, olha para a Bíblia. Pare de ficar usando filmes pornográficos para estimular o seu desejo sexual. Aquelas mulheres são pagas para viver na perversão. E a sua esposa, ela não tem a autorização dada pelos princípios da palavra de Deus para fazer com você o que você vê nos filmes pornográficos. Isso é desobediência à palavra de Deus. Pare de usar revistas imorais para se estimular sexualmente. Vai no médico, busca ajuda. Você está trazendo legalidade de demônios para a sua vida. Você está convidando, ao invés do Espírito Santo, vem aqui para essa relação aqui a dois, para que isso fique mais gostoso. Você está convidando demônios das trevas para participar de algo tão sagrado, tão íntimo que Deus criou. Estou falando assim para você abrir tua visão. Você está cego. Você está fora daquilo que a palavra de Deus estabelece para você. Você está vivendo um tempo de batalha espiritual, mas você está cego, você está em desobediência e você não sabe o risco, o perigo que você corre se continuar assim. Ande debaixo dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Quer ter uma relação saudável? Abra a Bíblia, estude a Bíblia, ore, Senhor, agora nós vamos ter a nossa relação sexual. Para aquele que é casado, cuidado com a fornicação. Você que namora e fica transando com sua namorada, você está abrindo portas para a sua vida, para a vida da família dela. E você se casar com essa pessoa, você vai ter prejuízos no seu casamento. Pare com a fornicação. Pare com esse sentimento e atração por homens. Você que é homem, você nasceu homem. Você não nasceu com essa tendência para o homossexualismo. Você não nasceu menina. Você é homem com H. Você é homem empoderado. Você é homem de honra. Você que é menina que fica dando beijo na boca de outra menina, para com essa ser vergonhice. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para a obediência espiritual. Deus te chamou para andar debaixo do temor e da obediência dEle. Deus quer de você que você exerça a sua obediência espiritual, para que a sua família vá bem, para que a sua vida vá bem, para que você avance e conquiste tudo aquilo que o Espírito Santo tem para você. Segura aí, que o negócio vai apertar mais ainda. Mas meu compromisso é com Deus, irmão. Quando eu estiver diante de Deus, Deus vai cobrar a minha vida como pastor de vocês. Eu mandei você falar aquilo, meu filho, porque você não falou. Não quero dar desculpa nenhuma para Deus. Deus, o Senhor mandou falar e ponto final. O meu compromisso não é com você. Goste ou não goste de mim, não estou nem aí. Não estou nem aí. Sou muito bem resolvido nisso. Muito bem resolvido. E toda vez que eu incomodo você, irmão, não é para a tua destruição nem da tua família. É para que você seja tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você precisa ser. Eu estou perseguindo isso todos os dias na minha vida. Ande debaixo dos princípios
estabelecidos por Deus em sua palavra. Como Satanás e os seus demônios agem contra a família? Atuando nas gerações familiares. Satanás sempre agirá de modo padronizado, que começa com uma série de tentativas. O intuito de Satanás não é destruir um indivíduo, mas é acabar com uma geração. É destruir uma geração. Mas a destruição dessa geração começa com um indivíduo. Pastor Flávio vai aprofundar nisso, sobre pecados de geração. Eu só vou dar uma pincelada aqui para você entender como é que os demônios trabalham. Depois que ele teve êxito com uma geração, com um tipo de pecado ou legalidade dado por alguém, ele estende isso para outras gerações, se não houver uma quebra dessa legalidade, dessa brecha, em alguma geração. Por isso, queridos, não se engane com aquilo que eu vou dizer para você aqui. O pecado, ele é uma porta aberta para o qual forças demoníacas trabalham nas gerações subsequentes. Ele começa com um pecado numa geração e ele toma legalidade aquilo ali e vai passando de geração a geração, e aquele pecado ele vai se repetindo na história da família, e as pessoas não dão nem noção que há uma trajetória de pecados escravizadores, de padrões iníquos que vão destruindo a família da pessoa, e a gente nem percebe isso. Vale ressaltar, queridos, que conscientemente o ser humano é quem abre espaço para ele atuar na sua vida, afetando assim a sua geração. Queridos, eu conheço de causa própria, porque trato de muita gente assim na igreja. Estou trabalhando com uma pessoa para libertar ele de uma escravidão geracional que teve início lá na vida do seu avô, passou pela história da linhagem do seu pai e chegou até ele. E eu disse para ele: meu filho, a gente precisa encerrar isso aqui, porque senão os seus filhos vão estar vivendo a mesma realidade que você vive hoje. Eu conheço famílias que seguem um padrão repetitivo de mortes prematuras. Tem sempre alguém na linhagem daquela família morrendo da mesma forma. E a família achando que aquilo é muito natural, comum. É uma questão do acaso. O avô foi assassinado, o pai foi assassinado, o tio foi assassinado, o membro atual da família foi assassinado. E se isso não tiver uma influência maligna, uma influência satânica, e se não for quebrado nessa geração, as futuras gerações daquela linhagem, daquela família, vão enfrentar a mesma coisa. Eu conheço, queridos, famílias que seguem padrões repetitivos de morte prematura, de doenças crônicas, de doenças mentais crônicas, de conflitos familiares geracionais, de aborto voluntário ou involuntário, de adultério subsequente na família, de problemas financeiros crônicos, divórcios e tragédias que se repetem de forma parecida na linhagem familiar daquela pessoa. Na linhagem familiar da minha esposa Mônica, começando da sua avó, a questão dos meninos, começando da avó dela, passando para a mãe dela, chegando e alcançando tanto a Mônica quanto a Elisa.
mas encerrado aqui nessa geração, para não alcançar a vida da minha filha. Todos os meninos, inclusive o meu Gabriel, morreram. E nós fizemos uma avaliação da raiz religiosa dela e minha. E nós encontramos, do lado da família dela, questões de envolvimento com o espiritismo. Aprendemos isso no curso Secrai, aprendemos em outros seminários que a gente faz, e quebramos essa linhagem de perdas de menino. Eu quero profetizar na vida da minha filha, que Deus vai dar um menino lindo, e o vovô aqui vai ficar todo feliz. Aleluia! Mas filha, no tempo certo, no tempo que papai e mamãe têm te orientado, têm te ensinado, você vai ser tudo aquilo que Deus falou que você vai ser. Você vai ser a promessa que Deus falou que iria nos dar. Você vai ser a menina que Deus falou que você vai ser. A mulher que você falou que Ele falou que você vai ser. Mas viva somente debaixo dos princípios e valores da palavra. Pastor, eu não acredito nada disso que o senhor está dizendo. O problema é teu, não é meu. Deus vai colocar você numa prova, porque a gente só aprende quando a gente passa pela prova. Quando a gente vai experimentando algumas coisas. Eu tenho muita coisa aqui para contar que fica guardada entre eu e Mônica. Muitas experiências. Mas que não cabe a gente ficar contando, compartilhando. Então nós encerramos isso com oração de renúncia, de quebra. Porque vai lá, o demônio ataca as gerações nesse sentido. Nós queremos encerrar isso hoje, na nossa linhagem familiar, na linhagem familiar da nossa esposa e na vida da nossa filha. Como Satanás e os seus demônios agem contra a família, agindo contra a unidade familiar. A Bíblia diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho não pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O inimigo está trabalhando, queridos, para quebrar a unidade da família. E Deus fala que quando vocês se casaram, vocês se tornaram um. E a partir daí vocês começaram então a constituir uma família. Por isso que o divórcio, ele não vem de Deus, porque ele quebra a unidade, ele quebra a aliança. Por isso que a rebeldia dentro de casa não vem de Deus, porque ela causa separação. Por isso que o adultério não vem de Deus, porque corta os relacionamentos de marido e mulher. Por isso que conflitos ofensores que ferem os membros da família não vêm de Deus, porque tudo isso causa divisão, causa a falta de unidade. O que o Espírito Santo quer fazer dentro da sua casa é promover a unidade entre marido e mulher, pais e filhos e pais, para que eles vivam de forma harmoniosa dentro das suas casas. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que está vindo para poder distanciar seus corações é ataque satânico, e você tem que ter discernimento espiritual, e vai aprender isso logo mais à noite, para poder combater contra esses ataques. Na verdade, queridos, se a unidade da sua família está sendo ameaçada, é possível que vocês estejam sendo atacados pelos poderes das trevas. Mas não se engane,
Pastor, a minha família não está sofrendo nenhum ataque. Lá em casa está tudo em paz. Cuidado. Família que não tem vento nenhum, movimento nenhum, tem alguma coisa errada com essa família. O diabo está trabalhando sorrateiramente, minando todos os pontos de edificação da sua casa, e você está achando que está tudo em paz. Hoje Deus vai te dar uma revelação nova. Você vai chegar em casa, vai ficar tão incomodado, mas tão incomodado. Não liga para mim não. Hoje eu vou cuidar da minha esposa e da minha família. Assim sabe, o ataque foi forte essa semana lá em casa. Identifique e trabalhe para que a realidade espiritual da sua casa mude. Diante dessas realidades que eu apresentei até aqui, vamos para a última questão, para a gente poder almoçar aqui na igreja. O que fazer então, pastor, para proteger a minha família dos ataques malignos? Então eu quero olhar aqui alguns versos de Josué capítulo 24, e aplicar verdades ao seu coração de como a gente pode proteger a nossa família contra ataques malignos. Então anota aí, primeiro, para proteger sua família dos ataques do mal, primeira coisa, saiba se posicionar. Primeira coisa que eu aprendo com Josué, no capítulo 24, do livro que leva o seu nome, é exatamente que Josué foi um homem que soube se posicionar diante das realidades espirituais que ele e o seu povo e a sua família estavam vivendo. Porque, queridos, em toda batalha espiritual é preciso saber se posicionar. No livro de Josué, já no fim da vida e liderança desse homem frente ao povo de Israel, vemos que ele se manteve posicionado diante de uma realidade espiritual. Qual era a realidade espiritual do tempo de Josué? Era a idolatria. Ele diz aqui: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, dizendo ao povo, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas aqui ele se posiciona, ele diz assim, ó, mas, o que ele diz? O que ele diz? Fala bem forte. Ei, se posicione, dá um grito alto para o inferno escutar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué se posicionou. Josué sabia quem governaria sua família. Josué sabia com quem a sua família iria se relacionar no mundo espiritual. Deus convoca-nos nessa manhã a fazer o mesmo, a tomar uma posição diante do mundo quanto a quem nossa família servirá. Há muitas famílias divididas aqui por falta de posicionamento do sacerdote da casa. Não é o fato dos seus filhos virem à igreja e da sua esposa virem à igreja que eles são salvos. Muitas das vezes ele ou ela vem à igreja por obrigação, exatamente porque você, sacerdote da casa, não se posicionou no mundo espiritual para dizer assim, para profetizar assim: eu e a minha casa, custe o que custar, o preço que tiver que pagar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
Mas há muitas famílias divididas com pais, mães e filhos crentes. Porque o comportamento daqui, a vida daqui, que se leva nesse ambiente, nesse espaço geográfico, não condiz nada com a realidade daquilo que é vivido dentro da sua casa. Se há rebeldia na sua família, você tem que se posicionar. Se há adultério dentro da sua casa, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar no mundo espiritual e dizer: não, eu não aceito nada disso aqui na minha casa. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa vamos servir a Jesus. Eu não aceito nenhum rastro de ação maligna dentro da minha casa, junto à minha família. Afinal, queridos, no reino espiritual não existe neutralidade. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Ou servimos ao Deus santo, puro, ou estamos a serviço com a nossa família do príncipe das trevas. Não há neutralidade. Ou a sua família é de Deus ou ela é do diabo. Mesmo servindo na igreja, mesmo participando das celebrações, porque tem faltado, queridos, posicionamento dentro de casa. Por isso, quando você for tomar uma posição, você deixa bem claro de que lado você e sua família estão. E eu pergunto: a sua família está na luz ou nas trevas? A sua família está protegida ou desprotegida? Posicionar-se é saber que você e sua família são de Jesus. Você tem a marca da promessa, você tem a unção da graça de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E tudo aquilo que o diabo tem dito é mentira dele, é distorção dele, é para tirar você e a sua casa do foco. Por isso, assuma a sua posição diante do mundo espiritual. Porque quando nós assumimos a nossa posição em Cristo e recebemos dele autoridade, estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de desafio que aparecer na nossa frente. Estamos prontos para enfrentar qualquer nível de batalha com as trevas. Então nossa primeira arma contra as astutas ciladas do inimigo é nos posicionarmos em Cristo, porque quando nos posicionamos, nós nos sujeitamos a Deus. E quando a gente sujeita a nossa vida a Deus, o que a Bíblia promete? O diabo fugirá de vós. A única maneira do diabo fugir da nossa família é se submetendo, toda a família, a Deus. É resistir à ação demoníaca. É resistir aos ataques dos demônios. Aí então, ele fugirá de nós. Segunda verdade, além de posicionamento: pastor, o que eu preciso fazer para proteger minha casa? Para proteger sua família dos ataques do mal? Trate seriamente o pecado no seu lar. Leve o seu pecado e o pecado da sua família a sério. Pare de ficar apontando o dedo para filho. Trate da sua vida, do seu pecado. Muito do comportamento do seu filho faz parte da história da tua vida. Faz parte da forma como você criou ele. Faz parte de como ele foi criado no ambiente familiar. Na verdade, ele é hoje uma expressão daquilo que tua casa é, ou foi. Trate o pecado seriamente dentro da sua casa. Leve isso muito a sério. Nessa mesma ocasião, Josué mostrou uma postura de liderança que confrontou e tratou o pecado no meio do povo. Veja só a orientação que ele deu aos israelitas.
No verso 14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Olha só, jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e no Egito, e sirvam ao Senhor. É interessante, queridos, que Josué ele não foi indiferente e nem negligente ao pecado que existia no meio do seu povo. Da mesma forma, uma família protegida espiritualmente nunca fará vista grossa ao que está acontecendo sob o seu teto. Deixa eu dar uma dica a você aqui hoje. Eu sei que muitas famílias não têm o hábito de falar isso, fazer isso. Mas eu sei que em algumas casas, e na minha casa tem. Reúna a família. Senta lá, e se tiver que confrontar um ou outro, que confronte em amor. Coloca na mesa os pecados da família. Tenha honestidade você, marido, de dizer para os seus filhos e para a sua esposa: pequei. Tenho dado legalidade nessa área da minha vida, e eu quero tratar isso com vocês e consertar aqui na nossa casa, diante do altar de Deus. Não fique irritado quando um filho seu te confrontar. A Daphne me confronta. Papai, o senhor está assim, assim, assim. E eu baixo a minha cabeça, sabe por causa de quê, irmãos? Porque eu sei que ela está sendo um instrumento de Deus para dizer verdades para mim que talvez outras pessoas não teriam de dizer, coragem de dizer. Eu levo muito a sério o que minha filha diz e o que minha esposa diz. No primeiro momento eu fico irritado. E quem não fica? Você está irritado comigo quando eu estou pregando essa palavra? Você está assim comigo? Mas é para a tua cura. É para que a tua família seja restaurada. É para que a gente tenha famílias libertas nesse lugar, cheia da graça, da unção, do poder do Senhor, que servirão de testemunho para as famílias que nos cercam. Irmãos, eu já passei vergonha com famílias dessa igreja aqui, com gente de fora. Pastor, eu não vou na tua igreja, eu sou muito sincero. Eu já fico com medo, um camarada não crente falando: o que foi que você é tão sincero? Por causa da família de fulano de tal está na tua igreja. Que vergonha para mim. Mas isso aqui nessa família, nessa igreja, cessou em nome de Jesus. A sua família não vai expelir, ela vai atrair pessoas para amar e servir ao Deus de Israel nesse lugar. Queridos, não faça vista grossa para tudo que está acontecendo. Tenha tempo, sente, converse, bata papo. Esse é um papel fundamental do sacerdote da casa: zelar pela santidade dos seus e não deixar certos hábitos e posturas ocultas sem serem confrontadas dentro do lar. Seu papel como sacerdote da casa é trazer luz àquilo que não agrada a Deus, é tratar a vida dos seus familiares com amor, sabedoria, discernimento. Por isso, trate o pecado em sua própria vida e em sua casa com amor, mas também com firmeza. Sabe por quê? Porque o diabo só será derrotado se existir santidade. A única coisa que confere santidade, autoridade ao cristão, é a santidade. Quanto mais santo você for, independente se você é pastor ou não, você terá autoridade para confrontar o reino das trevas. Agora, se tiver pecado na sua vida, cuidado. Porque toda vez que aquele que tem pecado na vida se levanta para confrontar o reino das trevas se levanta para envergonhar você. Cuidado. Não se meta se você não tem tratado o pecado na sua casa de forma séria. Santidade confere autoridade. Lembre-se que a única coisa que enfraquece o cristão
e ao mesmo tempo fortalece o diabo é a presença do pecado. Por isso, mantenha uma posição firme, incansável contra o pecado em seu lar. A santificação da nossa vida e da nossa família é a maior arma que a gente tem contra as trevas. E quando a gente deixa de tratar coisas em nossa vida e na vida da nossa família, tornamos-nos vulneráveis a essas investidas do mal. Tem muita família hoje jogada no chão, nas trevas, porque não trataram e não levaram o pecado a sério. Reúna a sua família essa semana, você que é sacerdote do lar, você que é pai, chama a sua esposa, reúna os seus filhos essa semana. Coloque as cartas na mesa, não vai jogar baralho não, irmão, nem Uno. Coloque as cartas espirituais na mesa e comece a pontuar ali, escreva: Senhor, nós queremos destrancar, nós queremos repreender, nós queremos desfazer todo esse lixo, nós queremos botar para fora. Eu tenho aprendido, queridos, com o lixeiro que passa na nossa cidade aqui, no nosso bairro, que o lixeiro só pega o lixo que a gente coloca lá de fora. Tem lixo no meu quintal, sabe por causa de quê? Porque eu não me posicionei, eu não peguei o lixo e coloquei na rua. É assim que acontece com a gente, com a nossa família. Há muitos lixos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, mas esses lixos precisam ser colocados para fora, para que o lixeiro de Nazaré passe e leve todo o lixo da sua casa embora. Oh, é isso. É prático, simples, mas precisa de coragem, atitude e determinação. Para a gente ir almoçar ali ao almoço brasileiro, feijoada, para proteger a sua família dos ataques do mal, decida quebrar todo vínculo com a sua velha natureza. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você aqui, segundo esse verso, é nova criatura. Portanto, as coisas referentes à sua velha vida precisam ficar para trás. Porque uma família protegida entende isso de forma ativa e abandona tudo aquilo que diz respeito à sua velha vida de pecado. Por isso, prossiga no caminho da sua decisão ao lado de Jesus, porque seguir a Jesus é proteção para você e para a sua casa. Por isso, não permita que o engano do diabo segue sua visão espiritual. Não permita que a desobediência à palavra de Deus atraia trevas para dentro do seu lar. Livre-se de toda brecha e ilegalidade que serve como ponto de apoio para a ação do inimigo. Escolha viver de acordo com a vida e a identidade que você escolheu ter ao lado de Jesus. É interessante, queridos, que aqui no livro de Josué, ele conclama o povo a fazer isso. Ele diz assim: disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, que escolheram servir ao Senhor. Eles disseram: somos. Disse Josué: agora então que vocês escolheram servir ao Senhor, vocês precisam abandonar algumas coisas da velha natureza. Aí ele disse aqui, jogue fora os deuses estrangeiros. O que você precisa jogar fora? Abandonar da velha natureza sua. Talvez uma lembrança amarga, um abuso sofrido, uma dor que você enfrentou, uma traição que você sofreu. Isso tem sido ainda, essas lembranças amargas, essas fortalezas mentais, tem sido um Deus na sua vida. Constantemente ele tem visitado os seus pensamentos. E a Bíblia diz aqui para a gente jogar fora, especificamente lá, jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. É interessante, queridos, que você é responsável por suas próprias decisões, incluindo a de romper com todo e qualquer vínculo com a sua velha vida. Não importa o passado da sua família,
Não importa aquilo que vem de geração a geração, ou mesmo que os seus pais costumavam fazer ou tinham dentro de casa. A escolha de como edificar sua casa hoje, nesse presente, é sua, é nossa. Portanto, tome essa atitude em sua vida e fomente-a na vida da sua família. Por causa de uma questão apenas: viver de acordo com a nova natureza e identidade em Cristo. Você vivendo assim, seu lar, sua casa e sua família, sua vida estarão protegidas das investidas de Satanás. Quantos têm aqui identidade de Cristo Jesus? Dão glória a Deus. Então viva de acordo com aquilo que você alcançou em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Eu concluo, fique de pé. Diante da realidade do ataque do mal, creia na vitória de Jesus sobre os ataques do maligno. Creia nisso. A Bíblia declara o seguinte: para isso o Filho de Deus se manifestou. Receba aí. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que ele se manifestou, pastor? Está aí, ó. Para destruir as obras do diabo. Quem precisa da manifestação do Filho de Deus dentro da sua casa, vem aqui, ó. Pastor, eu preciso da manifestação do Filho de Deus dentro da minha casa. Tem um propósito, essa manifestação dele lá dentro da minha casa. Você sabe por que ele precisa se manifestar lá? Porque ele já não tem se manifestado há muito tempo. Quem sabe ele não tem se manifestado durante gerações na sua família, mas hoje esse Jesus, ele quer se manifestar lá na sua casa. Sabe para quê? Meu Deus, para destruir toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo aquilo que é ação maligna na geração da sua família vai ser quebrado nessa manhã. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele vai se manifestar dentro da sua casa para destruir toda a obra do inferno. Há uma promessa para vocês que estão aqui. Que promessa, pastor? Essa que eu vou ler. E vai recebendo isso no teu coração. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. O Espírito Santo me disse algo aqui. Tem gente aqui que vê vultos e visões dentro da sua casa. Você sabe o que você vê. Você não vai embora, que eu vou orar por você aqui, e você nunca mais vai enxergar esse espírito maligno. Agora você vai ter que identificar por que esse espírito está lá, rondando a sua casa. Identificou a legalidade, se arrependa disso, quebre isso com a sua família. Não vá embora sem que eu ore por você. Você não temerá mais o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Você não vai temer nem a praga que devasta ao meio-dia. Agora há uma condição aqui. Ele diz: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, meu Deus,
Ele dará ordens ao teu respeito, ao respeito dos teus filhos, do teu marido, de toda a tua família, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Irmão, você pisará o leão e a cobra, e pisoteará o leão forte e a serpente. Não é universal não, irmão, mas bate o teu pé aí, ó. Bate o teu pé. Começa a marchar aqui, em nome de Jesus. E vai recebendo toda a autoridade, todo o poder, para pisar na cabeça do diabo. Pisa. Há poder no nome de Jesus. Enquanto a gente adora o Senhor aqui, você vai receber algo tão forte aí no seu coração. Você vai receber algo tão forte aí no seu coração. Então vai adorando o Senhor nesse lugar. Adore. Comece adorando. Vai adorando, vai adorando. Isso. Vai adorando ao Senhor. Aleluia.